O Ceará está doido para ir, ter o gostinho de disputar a Libertadores. Mas perdeu para o Atlético Paranaense e o Atlético entra na briga também por essa vaga, Caio. Os Atléticos, né? Que depois vou mostrar também que o Atlético Goianiense ganhou. O Atlético Goianiense ganhou do São Paulo e aí está no bolo. Porque o Mineiro luta por título, por título ainda. A gente fez esse jogo junto para a Jangadeiro Band News e aqui para o YouTube do Futebolês, né, José? Se não foi um jogo aberto, de grande chance, mas era muito assim, um Atlético com mais posse de bola tentando cadenciar e o Ceará acelerando. Tendo nesse daí que tá com a posse de bola, o Lima, daquele trio de meio de campo, Lima, Léo Chu e Vina, talvez o mais inspirado dos três. Não foram grandes chances, mas o Ceará tinha as melhores oportunidades para abrir o placar. O Vina, logo a gente vai ver depois na volta do intervalo, tem uma grande chance de uma bola roubada do Fabinho. O Kleber, no finalzinho do primeiro tempo, lança até que o Bandeira deu impedimento, mas a gente vendo os replays fica com a sensação de que se a bola entra, vai para a revisão do VAR, seria validado, que seria um golaço do Kleber por cobertura. Dentro de uma partida de dois times que não por acaso estão muito próximos na tabela de classificação, de um jogo muito parecido, né? Muito equilibrado, com o Ceará tendo mais chances de abrir o placar, mas assim, o Santos faz o quê? Umas duas grandes defesas no jogo, tem um chute do Vina no primeiro tempo, numa jogada de contra-ataque. Essa bola seria um golaço do Kleber e eu acho que não estava em posição irregular, o Bandeira até dá. E depois, logo na volta do intervalo, o Vina tem uma boa oportunidade que pega mal, né? Uma bola que o Fabinho pega, que se ele pega na veia, dificilmente o Santos teria chance. Fica a frustração porque o Atlético, num erro de saída de bola do Ceará, a gente vai ver mais na frente, uma bola do Lima pro Alisson, acho que o Alisson foi displicente, não achei um passe tão forçado do Lima não. O Carlos Eduardo, que entrou no intervalo, faz o gol. E aí, de novo, aconteceu algo que já aconteceu em outras partidas. O Guto tentar deixar o time mais aberto, fazer substituições, e antes mesmo de você ver se surtiram algum efeito, se o time conseguiria criar mais situações de gol, o caso do Eduardo aí é muito mérito dele, dá um drible espetacular em cima do Thiago para não sair e faz 2-0. É um resultado que fica muito frustrante por conta disso, porque se tem um time que teve mais volume ofensivo no jogo, foi o Ceará. Só que dessa vez foi o adversário do Ceará que foi mais eficiente, em duas finalizações de direção ao gol mesmo, marcou os dois gols. Né? A gente vai até ver, depois tem um lance com o Bisoli, antes do 1-0, mas que o Luiz Otávio trava, né? A bola nem chega e é o gol do Richard, é esse lance. Né? O Luiz Otávio trava e não entra como finalização ao gol. Então, o mérito do Atlético que aproveitou as chances está aí. O erro, para mim, o Alisson vacila. Não foi um passe forçado do Lima, não foi aquela coisa, um tijolo que o cara não consegue dominar. E aí já eram 39 minutos no segundo tempo, quando o Ceará buscava fazer 1-0. E o Carlos Eduardo entrou bem, né, Caio? Entrou bem demais. O Vitinho jogou no primeiro tempo. O Carlos Eduardo entrou e arrebentou no jogo. Fez os dois gols, entrou e... E o segundo gol é um golaço. É um golaço, né? O segundo gol é um golaço. O Bisoli toca nele e ele faz... Rapidez de raciocínio. Belo gol, hein? Saindo do Thiago, o Luiz Otávio ainda tenta ali a cobertura, mas... E como a gente viu nos melhores momentos, são de fato as duas únicas finalizações do Atlético em direção ao gol. E isso não é diminuir o mérito da vitória do Atlético, porque conseguiu neutralizar as melhores ações de ataque do Ceará e quando teve suas oportunidades foi muito eficiente. 2-0 para o Atlético Paranaense. O Atlético é que toma a vaga do Ceará pelo critério de número de vitórias, né? Chega aos mesmos 45 pontos, mas... Tem um bolo de gente com 45. Atlético, ali. Ceará, Atlético Goianiense, Santos, Corinthians... Dá uma olhada, já que o Caio falou, até só mudando um pouquinho o espelho do programa, coloca aqui a classificação pra gente ver, a classificação rapidinho, olha, um monte de gente com 45 pontos. Daqui a pouco a gente confere tudo direitinho, tá? Mas com 45. Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians ainda joga na rodada. Isso. Contra o Santos, Contra o Santos também. E o Atlético Goianiense que entra na briga também. Claro. E faz um campeonato muito decente do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense. E ainda tem o Red Bull com 44. O Red Bull 44 que está jogando também uma bola redondíssima. Vendeu caríssima a derrota para o Inter. Principalmente nesse retorno. Daqui a pouco a gente confere toda a classificação, inclusive falando sobre a situação do pessoal que está lá embaixo, falando sobre o Fortaleza. E o Guto tenta explicar a derrota para o Atlético Paranaense. Nossa equipe, eu acho que teve melhor que eles, pelo menos uns 60 minutos da partida, onde a nossa equipe criou muito mais que a equipe deles. Né? Teve próximo dentro da área em inúmeras jogadas. O Richard praticamente até aquele momento não fez grandes defesas, enquanto o Santos pelo menos uma fez. E eles tiveram várias bolas que eles cortaram dentro da área, bolas que nós tivemos quase dentro da área pequena para chutar e não conseguimos. Né? Chegou um pé para travar, chegou alguém para interceptar e infelizmente nós não fizemos o gol. Tivemos as oportunidades, não fizemos. Fomos desgastando, erramos uma saída de bola e nesse erro
acabou nos dificultando, que nós levamos o gol. E só para explicar para quem meio que se desligou e tal, é difícil, porque nas redes sociais, nem que você queira, você é informado do que acontece. Na manhã do sábado, nós tivemos um incêndio, né, em parte da Arena Castelão, comprometendo inclusive a estrutura das cabines de rádio, de rádio e TV, ali na parte da imprensa. E o jogo, que seria às 19 horas, passa para 16 horas, passou para 16 horas, porque a administração da Arena Castelão temia sobrecarregar o sistema elétrico do estádio. Lamentável o que aconteceu, a gente se solidariza com os outros companheiros que tiveram prejuízos materiais. Felizmente, nenhuma vítima nesse lamentável incêndio na Arena Castelão. Daqui a 8 dias, um laudo vai sair para apontar quem são os responsáveis, o que ocasionou um incêndio ali naquela parte que fica logo acima, só para o torcedor se situar, fica acima daquele setor premium, Isso, né? Da Arena Castelão e dos camarotes também. E quem é acostumado a ver a imagem da TV notou que está na posição invertida do habitual, né? Que você normalmente não vê o banco de reservas. Quem acompanhou se acostuma. Exatamente. Foi por causa disso, porque veio todo mundo da imprensa cobrir do outro lado para poder fazer as imagens do jogo e não usar aquele lado que foi atingido pelo incêndio. Exatamente. Só para você ter ideia, a imprensa ficou lá no lado do sol, né? Isso. É Bossa Nova, não é? É o Bossa Nova, é o setor Bossa Nova. Onde tem um restaurante, né? Exatamente, exatamente. Vamos falar com o Danilo. Danilão, era um confronto direto, a gente falava sobre isso, da importância de vencer em casa, mas é impressionante, né? Como o Ceará em casa, é claro que tem, como o Guto falou, o Guto até acredita mérito à equipe do Atlético Paranaense, não é só o Ceará perdeu, o Atlético ganhou também. Às vezes a gente fica meio, sabe... A gente olha muito pela nossa raiva. ótica, né? Não, exato, mas quando a gente fica meio, a galera, principalmente torcedor, fica meio naquela pistola, quando a imprensa de Rio e São Paulo fala, o Palmeiras perdeu pro Ceará, nunca é o Ceará que ganha. Nessa caso também eu acho que vale a pena a gente ponderar. O Atlético vence o Ceará, não é o Ceará que também perde pro Atlético, que faz um segundo turno muito bom, né, Danilo? Boa tarde para você. Sem dúvida, quem venceu foi o Atlético, muito mais do que o Ceará perdeu. Boa tarde, José, Caio, Anderson, a galera do futebolês. Mas fica o lado negativo, que é o que acho que o Guto tentou interpretar, é de que, tudo bem, o Atlético venceu. Você observa nos gols a qualidade ofensiva do Atlético. O Carlos Eduardo, inclusive, foi guardado para o segundo tempo, ele iria iniciar o jogo, acabou que não começou a partida, entrou no segundo tempo e demonstrou toda a sua qualidade. Mas, como o Guto disse, seu time teve chances de gol. Teve, inclusive, chances de contra-ataque, ele acabou errando em alguns passes e não proporcionando a chance de gol. Então, é muito importante ver que houve mérito do adversário, não dá para tirar os méritos do Atlético Paranaense, mas também algumas coisas do Ceará precisam ser corrigidas, porque se o Ceará faz 1-0, se o Ceará faz 2-0, como ele já fez em outras partidas, dificilmente ele toma gol, dificilmente ele perde as partidas se estiver ganhando com mais de um gol de diferença, mesmo que tome o gol. Foi o que aconteceu, por exemplo, diante do Palmeiras. Então, o Guto está certo nesse seu ponto de vista. E em relação aos outros times que estão chegando, o Ceará tem a questão de que Santos e Corinthians, também adversários diretos, vão jogar por esta rodada, mas bem mais na frente. Então, esse é o efeito positivo, porque um dos dois certamente vai ultrapassar o Ceará, que hoje é nono e que, se quiser realizar seu sonho de Libertadores, precisa terminar pelo menos na 8ª colocação.